E a confissão de Marlon Couto, enviada à polícia, só confirma o que as autoridades já suspeitavam, de que o empresário Nelson Carreira Filho foi morto dentro da fábrica em Cravinhos. Marlon diz que agiu sozinho e que era ameaçado pela vítima. Ele e a esposa seguem foragidos. Tadeu, que também teria participado, já está preso. A confissão de Marlon Couto escreve em detalhes o que a polícia já suspeitava. O empresário Nelson Carreira Filho foi assassinado com um tiro dentro da própria fábrica em Cravinhos. Segundo o advogado de defesa, seria extorsões e ameaças feitas pela vítima que motivou o crime. O que ele alega é que ele havia elaborado na empresa dele alguns produtos e que, na ausência de registro, ele ainda não havia feito o registro desses produtos. Ele alega que o Nelson, então, pegou os produtos da empresa dele e registrou em nome do próprio Nelson, né? Que depois disso, então, o Nelson começou a exigir dinheiro para não acionar o registro e impedi-lo de produzir e comercializar essas substâncias. Esses pedidos eram feitos, segundo ele, com alguma reiteração, de novo, não sei exatamente há quanto tempo, mas no dia dessa reunião houve, segundo ele, uma fala do Nelson no sentido de que aumentaria o valor ou coisa do tipo, o que deu origem à discussão que acabou ocasionando o evento fatal. Depois de cometer o crime e tentar apagar os rastros, Marlon, a esposa Marcela e Tadeu, que ajudou a dirigir o carro da vítima até São Paulo, foram até a casa da esposa de Nelson. Natan Castelo Branco, advogado do casal, diz que a cliente Marcela não sabia do crime. A polícia, ela entendeu pelo possível envolvimento da esposa, em razão dela ter ido com ele até São Paulo para buscar o Tadeu, que já estava lá, né? Ela foi de fato, o Marlon chamou ela, na verdade avisou ela que iria até lá, porque o Tadeu tinha deixado um carro e ele precisaria buscar o Tadeu, mas em momento algum falou que era o carro do Nelson, né? E até então ela nem sabia exatamente o que tinha acontecido com o Nelson. Ela foi lá conversar com a família, acreditando que o Nelson de fato havia desaparecido, né? Foi dias depois só, depois do depoimento do Tadeu, que ela veio a saber o que havia acontecido ali dentro da empresa, mas ela realmente não teve conhecimento e muito menos envolvimento com o fato. Câmeras de segurança em Miguelópolis, cidade a quase 150 quilômetros do local do crime, registraram a chegada de uma picape. A polícia acredita que o veículo foi usado por Marlon para transportar o corpo da vítima até uma área de difícil acesso, onde até hoje o corpo não foi localizado. A imagem reforça a versão dada por Marlon. Ele teria levado o corpo sozinho. O que ele me passou foi basicamente o que está na declaração, né? Então, ele não precisou exatamente como o corpo foi até Miguelópolis, ele não entrou em detalhes, mas pela declaração ele não indicou nenhuma terceira pessoa, né? Então, ele teria ido sozinho até Miguelópolis, deixado o corpo e retornado para Cravinhos, para depois ir até São Paulo. Mas ele não trouxe maiores detalhes sobre a forma como esse corpo foi deixado, ou, enfim, de que maneira ele levou o corpo até lá, isso ele realmente não precisou. O local lá, ele disse que foi, o Tadeu teria dito que seria no rancho do Marlon, mas seria um pouco mais acima. Isso, fica próximo ao rancho do Marlon, o local onde foi deixado o corpo, mas não exatamente na frente, né? Ficaria um pouco mais acima. A localização foi encaminhada imediatamente para a polícia e acredito que com essa informação a polícia deva estar orientando os bombeiros aí nas buscas. Após a versão dada por Tadeu, Marlon disse que começou a receber ameaças de morte. Relatou até uma invasão em casa por homens encapuzados. Diz que teme pela esposa e também pela filha e por isso ainda não se apresentou pessoalmente à polícia. Em razão de tudo isso, ele ficou bastante temeroso de se apresentar, né? Ele estava programada a apresentação dele, mas ele, em razão de todas essas ameaças, da seriedade das ameaças, ficou temeroso de se entregar. Então, enquanto essas ameaças não cessarem ou não forem esclarecidas, ele está um pouco assustado, enfim, de acontecer alguma coisa caso ele venha se apresentar. Marlon e a esposa seguem com a prisão decretada e são considerados foragidos. Tadeu se entregou na quinta-feira e foi levado para uma penitenciária da macro-região. O Elton Garcia para o Jornal da Clube.